Bom dia a todos. Mais uma vez, uma imensa alegria, né, gente, poder estar juntos nesta manhã de domingo. Que o nosso Mestre Jesus nos ampare, nos fortaleça, esteja ao nosso lado durante todos os estudos. Mais uma vez, mostrando um livro para vocês, Desafio da Vida Familiar, José Raul Teixeira, ok? Pelo Espírito Caminho. Na aula passada, o último tema em que nós estudamos foi sobre a desestruturação que as famílias se encontram neste momento, né? Nesta transição que o nosso planeta tem passado, né? Que a gente sabe que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações e que estamos gradativamente passando para um planeta de regeneração. Então, é um momento em que há muito ataque em cima das famílias, em razão do quê? Em razão de que a família a base para que este novo mundo, esta nova era possa se concretizar. Uma vez que é a família que é o grande esteio da nossa humanidade, sem clichê nenhum, sem querer dizer assim, aquilo que a gente cansa de escutar, que família é a célula da sociedade, nananana, mas que pode até parecer um grande clichê, mas é uma grande verdade. Em que a família é, sim, a base da sociedade. No próximo, como a gente sabe, é um livro de perguntas e respostas. Perguntas efetuadas por José Raul Teixeira, em que o Espírito Camilo, bem como os amigos espirituais, vem responder estas questões que foram feitas por José Raul Teixeira durante anos e anos que ele vai às palestras, que ele está dentro da doutrina espírita. Aí a próxima questão é: tem razão as pessoas que proclamam que é o fim da instituição familiar? Felizmente, ele diz que não pode se afirmar que é o fim da instituição familiar, mas que não se pode ocultar, que não se pode mascarar que a família, a instituição família, tem sofrido sérios ataques, principalmente de ordem moral. Como a gente já disse na aula passada, tanto as grandes desavenças familiares, ou aquelas pequenas, veladas, picuinhas, ranços, né? Que são coisinhas pequenas, mas que a gente vai guardando, não vai perdoando. Aí lá na frente, daqui 10 anos, surge uma briga e fala assim: você lembra no dia 25 de abril de 2010 que você me fez aquilo? Então são essas coisas, este não perdão, essas dificuldades, esses ranços que vão fazendo com que a família se desestruture. As traições, os rompimentos, né? Em não aceitar o outro como ele é. Porque, gente, pensemos dentro do nosso lar. Quantas pessoas diferentes que convivem dentro do nosso teto? Nós, os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, né? Porque a hora habitávamos a casa dos nossos pais, agora nós temos a nossa casa. Para quem já é casado, que na grande maioria do domingo de manhã somos nós, né, que estamos com os nossos filhos, por aí. Então, a gente tem uma grande dificuldade em aceitar o outro como o outro é. E isso traz o quê? Grandes embates dentro da nossa família. O que desestrutura e o que algumas pessoas vêm a proclamar que seria o fim da família. Mas a gente não pode esquecer que na família, diante do encontro de pessoas com gênios tão diferentes, com disposições tão diferentes, muitas vezes compactuamos, como a gente vai ver mais para frente, os mesmos ideais, mas cada um tem seu jeito de ser, cada um tem seu jeito de agir. Então é dentro da família que a gente encontra este lugar perfeito para a evolução. Então, quando estas pessoas que se dizem modernas, que se dizem que a família vai deixar de existir, que é o fim da instituição familiar, eu encontrei numa obra de Divaldo Franco, pelo espírito Benedita Fernandes, que é denominada Antologia Espiritual, que ele diz que a única falência no momento
é a do homem, que se perturba e, insubmisso, deseja subverter a ordem estabelecida a seu talante, em vãs tentativas de mudar o equilíbrio, dando margem às alienações em que mergulha. A família constitui a célula experimental, na qual se forjam valores elevados e se preparam os indivíduos para uma convivência salutar no organismo universal, onde todos nos encontramos fixados. Então, por mais difícil que possa parecer uma estrutura familiar, é a estrutura mais bela que pode existir, desenhada por Deus, que não falha, e Deus não falha e não se equivoca. Ele criou o espírito para viver em família, para que possamos crescer, para que possamos aprender a viver e conviver quantas vezes forem necessários. Porque quanto mais estreitados os laços familiares, mais conseguiremos extirpar o egoísmo da Terra. A propósito, a FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, em 2019, lançou uma campanha comemorativa dos 25 anos de uma campanha que foi lançada, né, lá nos idos dos anos 90, sobre o quê? Viver em família. E qual era o título dessa campanha? O melhor é viver em família. Aperte mais esse laço. Porque quanto mais apertemos os laços dentro do nosso lar, pouco a pouco, dia a dia, nós vamos aprendendo a quê? A viver em família e a extirpar o egoísmo do nosso mundo. A propósito, né, dessa campanha da FEB, que vem baseada no quê? Na pergunta 775 do Livro dos Espíritos, em que, qual é a pergunta que Kardec faz aos espíritos? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Aí os espíritos respondem, um recrudescimento do egoísmo. Então, o porquê que fala assim, o melhor é viver em família? Aperte mais este laço. A família é uma instituição divina que nunca vai acabar. Porque quando se desfaz a instituição da família, desorienta-se a humanidade. O combate do egoísmo, esse recrudescimento que ele fala, esse combate que a gente tem que fazer ao egoísmo, começa no nosso lar. Porque é no nosso lar que nós passamos a nos interessar um para com os outros, já com um certo desprendimento. Então, é o primeiro passo para a extirpação do egoísmo. É a gente aprender a se interessar pelo outro. E muitas vezes a gente só consegue ainda se interessar pelo outro quando o outro está dentro da nossa casa, infelizmente. Nós ainda não somos capazes de amar indistintamente a todos os seres do mundo. Então, esse é o caminho. Então, a família pode sofrer ataque, pode ser difícil, mas não é o fim desta instituição. Aí vem a próxima questão. Como podemos interpretar as expressões de Jesus ao indagar: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí vamos lembrar qual foi o contexto em que Jesus colocou esta questão, em que ele fala assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Está no Evangelho de Marcos e Mateus. É a história em que Jesus pregava numa casa cheia de gente. Muitas pessoas estavam ali para ouvi-lo. E algumas pessoas que estavam nessa casa, enquanto Jesus pregavam, avisam para ele: mestre, os seus irmãos e a sua mãe vieram te encontrar, estão aí fora. Aí Jesus pergunta assim: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe?
Todo aquele que faz a vontade de meu Pai é meu irmão e minha mãe. Aí vem e parece o quê? Quando o evangelho é colocado assim, né? Sem analisar o contexto. Parece que Jesus está o quê? Desonrando a sua mãe. Ele está indo contra um dos 10 mandamentos, que é honrar pai e mãe. E que ele não está dando o mínimo valor para a família consanguínea dele. Mas, na verdade, a gente jamais pode esperar que Jesus, em toda a sua bondade, Jesus, o modelo que nós temos a seguir, o único modelo que nós temos a seguir para que alcancemos a nossa perfectibilidade, né? Ele seria capaz dessa desonra para com sua mãe? Jamais. Jesus queria dizer algo muito mais além, que os vínculos verdadeiros não são aqueles vínculos da consanguinidade, não são os vínculos da carne, mas sim que o parentesco vai muito além da corporeidade, da consanguinidade. Então, todas as pessoas que estavam ali, para Jesus, eram considerados seus irmãos e suas mães. Então, Kardec vem no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5 a 7, fazer uma explicação sobre essa passagem do Evangelho de Marcos e de Mateus. E Kardec vem e diz que jamais Jesus quis desdenhar da sua mãe e dos seus irmãos, mas explicar algo muito mais além. O amor que temos a todos os membros de nossa família deve ser igual para com toda a humanidade. Então, ele coloca ainda no finalzinho, explicando que os irmãos de Jesus não tinham por ele um amor muito grande. Eles até achavam que Jesus o quê? Estava louco, quando eles foram lá, para tentar impedir que ele continuasse com as suas pregações. Então, os irmãos dele naquela época queriam o quê? Queriam prendê-lo, queriam dizer que Jesus não estava na sua sã consciência. E naquele momento, Maria também ainda não tinha uma ideia muito certa, muito adequada da grande missão de Jesus. Então, é por isso que ele pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus queria, naquele momento, nos dar uma noção sobre o que é família corpórea e o que é família espiritual, ou seja, a família por consanguinidade e a verdadeira, que é aquela família espiritual. No próximo item eu vou explicar o que seria a família espiritual e a família corporal. Então, que fique bem claro que Jesus, em momento algum, quis desdenhar da sua mãe e dos seus irmãos, mas ele quis dar uma noção maior do que seria família para a gente. O que realmente, que o amor não é só daquelas pessoas que estão ligadas pelo sangue, mas sim verdadeiramente aquelas que estão ligadas pelo espírito. Aí já vem, né, o Camilo e o José Raul Teixeira colocam nessa ordem de quem são meus irmãos e minha mãe, explicando que Jesus jamais agiu assim. Ele já vem com a próxima pergunta: como explicar o sentimento de familiaridade e confiança que nutrimos por pessoas que não compartilham a nossa consanguinidade? Essa questão, então, sobre Jesus, perguntando quem é os irmãos, é o item 5 a 7 do Evangelho. Aí já vem o item 8 do Evangelho, do capítulo 14, e vem nos explicar sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então, Camilo nos explica que estas relações que temos com pessoas que não são parentes consanguíneos decorrem do que? Da nossa família espiritual. Quanto mais há lianes, quanto mais há ligações da alma, os laços morais se intensifica. E a confiança, às vezes, nós temos em pessoas que não compartilham a nossa consanguinidade. Quantas vezes nós temos amigos que a gente não tem nada a ver, que a gente se encontra pela vida, e que a gente compartilha um amor, uma confiança,
algo muito mais além do que a gente explicar que seja só amizade. Muitas vezes essas pessoas já são a nossa verdadeira família espiritual. Pessoas que nós já estivemos reencarnados muitas e muitas vezes juntos. E nesta reencarnação, a gente não compartilha consanguinidade, mas compartilhamos todo este apreço, toda essa ligação de alma. Aí, o que Kardec coloca no... Parece... ok. Então, Kardec coloca no item 8 que o corpo gera o corpo. O espírito é pré-existente. Então, nós, pais, somos o quê? Nós somos apenas co-criadores do corpo. O espírito que vem para a nossa família já é um espírito pré-existente. Então, e o que nós pais que somos co-criadores e fornecemos esse corpo para esse espírito, nós temos o quê? Também a obrigatoriedade moral de desenvolver intelectualmente e moralmente esse espírito de acordo com quem a gente tem a capacidade para isso. Então, muitos os espíritos que reencarnam junto nesta família, nos explica Kardec, são quase sempre ligados por simpatias e unidos por relações anteriores, que são demonstrados na afeição do dia a dia durante a vida terrena. Pode acontecer, no entanto, que estes espíritos sejam completamente estranhos, separados por antipatias anteriores, que se manifestam por antipatias e aversões na Terra, e servirá de provações entre eles. Então, muitas vezes, aceitamos pessoas para virmos juntos em família, para que a gente consiga deixar de lado algum rancor, algum ódio de uma vida passada. Então, tanto a gente pode reencarnar com nossa família espiritual, como com esses espíritos que a gente tem algo a resgatar. Aí se explica que com determinados espíritos, a gente quer estar perto, a gente se procura, a gente tem compatibilidade de pensamentos, de ideais. E quando, com muitos irmãos consanguíneos, podemos o quê? Repeli-los veementemente. Então, meus queridos, a gente só consegue explicar este amor por pessoas que não são da nossa família, ou por pessoas que não são da nossa família, e às vezes a gente se pega, se engalfinha entre pessoas dentro do nosso próprio lar, em razão da pluralidade de existências. Não tem como explicar por uma vida só, quando muitas pessoas, né, a gente tem aquele filho maravilhoso, aquele bebê, que a gente tem verdadeira paixão por aquela coisinha pequenininha e fofinha, né? E essa criança cresce e nos tornamos grandes inimigos. E ao passo que, de repente, um amigo de trabalho, um amigo de jornada, um amigo da casa espírita, a gente tenha muito mais afinidade do que com o próprio filho que nasceu das nossas entranhas. Somente o quê? A pluralidade das existências. Às vezes, muitas pessoas com as quais eu convivo e que me rechaçavam a pluralidade das existências, a reencarnação, né? Eu consegui explicar e consegui, assim, colocar um pontinho de dúvida no coração dessas pessoas para que elas pensassem com mais carinho sobre a reencarnação. Exatamente neste ponto. Como explicar a gente, de repente, conviver com uma pessoa do mesmo sangue e ficar se pegando o tempo inteiro, e com pessoas que a gente não tem tanta afinidade, não tem parentesco corporal, consanguíneo, a gente ter tanta afinidade? Porque os laços corporais são frágeis como a própria matéria, diz Kardec. Acabam com o tempo. E muitas vezes esses laços corporais
essa ligação, mesmo que seja consanguínea, já se desfazem nessa própria existência. Vivemos muitas vezes debaixo do mesmo teto, mas com pensamentos totalmente diferentes. Ao passo que os laços da família, a família por laços espirituais, são as duráveis, que se fortificam pela purificação e prosseguirão no mundo dos espíritos. Pessoas, às vezes, que não vivem, como a gente já falou, debaixo do nosso teto, mas que nós temos os mesmos pensamentos, nós dirigimos o nosso olhar, os nossos sonhos para o mesmo lugar, porque essa realmente é a nossa família espiritual. Foi exatamente o que quis dizer Jesus quando pergunta quem são meus irmãos e quem é minha mãe. Ele não estava querendo ir contra os laços de família, contra os laços da família corpórea, mas sim Jesus queria dar o sinal de que acima desses laços consanguíneos estão os laços do amor fraterno, de um para com os outros, independentemente da relação de laços consanguíneos. Porque muitas vezes os laços consanguíneos nos levam a um amor egoísta, exclusivista. Muitas vezes as pessoas que são, principalmente de pais e mães para filhos, nós queremos possuir os nossos filhos. Nós queremos que esses filhos façam aquilo do jeito que a gente pensa e como a gente quer. Quando, na verdade, esses filhos vieram por nós, mas não são nossos. Então, é necessário que começamos a deixar de lado este amor egoísta e passemos a ter para com os nossos filhos, para com as pessoas dentro da nossa família corporal, este amor altruísta. E possamos a desenvolver esse amor para com todos, da nossa casa para fora. Que isso possa ser assim um movimento que façamos de equilibrar o amor egoísta que temos dentro da nossa casa, que nos leve a este amor altruísta e que possamos vivenciar para com todas as pessoas do nosso mundo, da nossa convivência. Ainda sobre a família espiritual, Kardec nos coloca que feliz daquele que está nesta jornada com sua família espiritual. É uma grande vitória. Quando esses vínculos são saudáveis, equilibrados e harmônicos. Porque muitas vezes estamos ao lado de velhas e profundas ligações de má qualidade moral, em razão dos variados níveis de espíritos envolvidos nesta existência conosco. Mas não nos esqueçamos que mesmo que estejamos com desafetos do passado, e deixemos esse passado de lado, não há como mudar. A gente só pode mudar daqui para frente. O passado não nos pertence e o futuro vai depender da minha conduta hoje. Então, se eu tenho pessoas difíceis na minha caminhada e que talvez a gente não seja um irmão de longa data, que a gente não formou, né, uma família espiritual com esse espírito difícil que tem na nossa convivência, que a gente possa fazer um novo começo, que a gente possa fazer com que esse irmão, que no passado foi alguém que me prejudicou, ou que eu prejudiquei a ele, e a gente se engalfinha nessa vida, que possamos fazer um novo começo, que possamos saber que daqui para frente pode ser diferente, que de repente um filho difícil, um irmão difícil, um pai difícil, é uma oportunidade de Deus para que a gente se refaça do passado escabroso, né? De tantas dificuldades que eu possa ter com aquela pessoa. Vamos aproveitar a oportunidade. Muitas vezes ainda não vai ser possível amar este inimigo como a gente ama um irmão querido.
mas a gente já pode o quê? Começar a exercer esse amor, por pelo menos ter respeito, por não prejudicar mais essa pessoa, por poder fazer todo o bem que a gente possa. Lógico que isso é um processo. Muitas vezes a gente vai escorregar, vai brigar, vai ser complicado, mas que a gente possa, assim, abrir o coração e aceitar que, de repente, possa ter algo muito grave entre nós, porque não é possível uma mãe e um pai, uma mãe e um filho brigar tanto. Mas que algo tem ali e que aproveitemos a oportunidade que Deus nos deu dessa parentela corporal para que tornemos estes irmãos, neste momento, que é só uma família corporal, possa, num futuro, tornar a nossa família espiritual. Que isso é sempre uma possibilidade que existe. Porque quanto mais a gente abre o laço de amor, melhor é. Quanto, não é que Roberto Carlos fala, eu prefiro ter 1 milhão de amigos? Então, que a gente possa tornar esta família consanguínea nossa família espiritual. Que isso é possível, sim. Na próxima pergunta, ele coloca assim: observando a importância da formação e manutenção do grupo familiar no mundo, o que dizer sobre as famílias em que falta um de seus líderes? Ou os dois? Ele coloca aqui como líderes sendo pais e mães, tá? E que acabam por ficar em outras mãos, consanguíneas ou não, para serem mantidas e orientadas. Ou seja, como fica os filhos quando os pais ou um deles morre? Então a gente está acostumada aqui. Nós estamos acostumadas à formação clássica da família, né? A gente ainda tem arraigado dentro de nós que uma família é o quê? É aquela formação clássica, que é a família nuclear, que são pais, mães e filhos. Na proximidade, um avô, um tio, ok? Mas muitas vezes, Camilo nos coloca, e essa é a realidade, que por vários motivos, o eixo nuclear pode mudar. Então, se é uma família nuclear, que é por quê? Porque pai e mãe estão no comando dessa família. Entre as figuras de pai e mãe, a gente vê muitos pais assumindo o lugar de mãe, muitas mães no lugar de pai, ou ainda, quando falta essa mãe ou esse pai, por vários motivos, por desencarnação, por doenças graves, por abandono, às vezes, né? A gente vê que essa família, esse eixo, que antes era do pai e da mãe, ou de um dos dois, vai se deslocar para alguém, que pode ser algum parente consanguíneo ou não. Então, esses grupos que não são dirigidos por pai e mãe são as famílias não nucleares. E não podemos esquecer que mesmo que seja uma família nuclear ou uma família não nuclear, que é dirigida por pai e mãe as primeiras, ou que não é dirigida nem por um pai ou nem por uma mãe, ou só por um pai ou só por uma mãe, jamais perde a prerrogativa de família. As famílias, hoje em dia, têm diversas formações. E não importa o modelo que siga a família. 2 pais, 2 mães, sem pai ou sem mãe. Recomposta, que são os seus filhos, os meus e os nossos. Compostas da adoção. Não importa. O que importa é que quem assuma essa coordenação, sendo essa família não nuclear, merece todo o carinho e todo o respeito. E toda a cooperação dos demais membros. Vês que, muitas vezes, diz Camilo, na ausência de algum membro da família, pode ocorrer dificuldades na manutenção da família. Então, que possa haver cooperação. Que os filhos possam cooperar com esses pais, com a pessoa que esteja na coordenação desta família. Não importa quem esteja, mas que sempre será uma família, sendo nuclear, não nuclear, na formação e no jeito que for. Sempre será uma família e quem dirigir essa família merece respeito e cooperação mútua, sempre. Então, família, não importa qual seja, como seja, sempre será abençoada e sempre os membros de uma família devem se ajudar, devem se cooperar, devem sempre, assim, estar
juntos nesta difícil caminhada que é uma família. A próxima pergunta é: como é vista a adoção de uma criança para a construção de uma família por parte de homossexuais, masculinos ou femininos? Lê-se onde está homossexuais como homoafetivos, porque hoje em dia a denominação correta, acho que eu não sei se é pelo movimento LGBT+, né, porque tem várias caracterizações hoje, não é mais de homossexuais, porque homossexualismo, o ismo significa uma doença, como tabagismo, essas outras questões, tá? Só a título de conhecimento. Então, o correto hoje dizer são homoafetivos, tá? Então, Deus, na sua infinita onipotência e onisciência, sempre sabe, sempre, a intenção de todas as criaturas. O ato de adoção é sublime e independe de ser realizada por hétero ou por homoafetivos. O amor que se dedica a uma criança, tornando-a filha sentimental, independe da inclinação sexual adotada por seus adotantes. Quantas adoções realizadas por homoafetivos, nas palavras de Camilo, propiciaram a estas pessoas, aos adotantes, experimentar tão maravilhoso amor, que alterou muitas vezes as rotas das suas vidas, os liberando da promiscuidade causada pelo desassossego íntimo, passando a sintonizar com frequências luminosas. Antes experimentava tormentas, depois da adoção, conquistou valores espirituais de grande significação. A adoção é um gesto sublime que Deus sempre abençoará. Não há que se fazer distinção, meus amigos, sobre o casal ser hétero ou homoafetivo. O que importa é o amor, é a dedicação que aquela pessoa, que aquele casal vai dedicar para com os filhos que eles venham a adotar. Cada pessoa, cada ser que tem esse ato, um casal que tem esse ato de amor em adotar um filho, é uma dádiva divina. Aí eu fui buscar explicações sobre a homoafetividade. E muitas pessoas veem, porque estão acostumadas, que a grande maioria é heterossexual, e acham que a homossexualidade é um desvio de conduta, é um problema que a pessoa tem em ser homossexual. Fui procurar no livro Vida e Sexo, de Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier, em que Emmanuel nos diz: a homossexualidade não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materiais, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Observado a ocorrência, mas com os preconceitos da sociedade constituído na Terra pela maioria heterossexual, do que com os valores simples da vida. Essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade de extensão com o próprio desenvolvimento da humanidade. Prestem bem atenção. O mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito. Impede igualdade ao respeito e à atenção devido às criaturas homossexuais.
problema não é ser homossexual ou heterossexual, ser homoafetivo ou heterossexual, mas como a pessoa vive essa sexualidade, como ela usa essa sexualidade. O uso dessa sexualidade é que pode gerar desvios de conduta. A conduta moral é que dá direcionamento para a saúde sexual. Homoafetivo ou heterossexual deve respeitar o parceiro, amar e amparar a família. Homoafetividade não é uma chaga moral. O caráter impera acima das condições morfológicas. Gente, aí Chico Xavier, eu acho ele muito fofo. Usei a expressão da minha filha agora, de ser fofo. Ele tá no Pinga Fogo de 1971 falando, quando perguntam para ele, né? O que ele acha sobre a homossexualidade? Ele diz que as diferentes representações das sexualidades são condições da alma. Não deve ser interpretado como um fenômeno espantoso e ser atacado como ridículo pela humanidade. Tanto as pessoas que são portadoras da sexualidade dita normal, quanto os portadores de sentimentos homossexuais, ou lê-se homoafetivos, são dignos do nosso maior respeito. Olha o que Chico fala em 1971, que ele acredita que os comportamentos sexuais sofrerá revisões muito grandes. O caráter impera acima das condições morfológicas. A criatura humana, aí olha como já vem na questão dos filhos, é chamada a fecundidade física, mas também a fecundidade espiritual. Quando somos chamados à fecundidade física, geramos filhos pelas vias normais. Pai e mãe têm um filho. Também somos, mais a parte de sermos chamados à fecundidade dita normal, somos chamadas à fecundidade espiritual, que é transmitir aos nossos filhos os valores do espírito, do que somos portadores. E ele fala que o assunto merecerá muito estudo ainda. Então, Chico deixou aberto toda essa questão, porque em 1971 ainda não tinha essa possibilidade. Se hoje ainda nós temos dificuldades de aceitar as relações homossexuais, homoafetivas, que saem em 1971. Então, não importa se o filho seja concebido pelas vias ditas normais ou não, mas, sobremaneira, quem estiver disposto a transmitir a fecundidade espiritual que independe de ser homo ou heterossexual, a sua intenção de amor por aquele filho é o que interessa. A boa intenção do cuidado, do zelo, do amor, independe da orientação sexual. Então, não há problema nenhum em um casal homoafetivo adotar um filho. E, por fim, a pergunta 13 do livro coloca: uma criança criada por homossexuais de quaisquer gêneros não poderá assimilar os hábitos e tendências e se complicar na vida? Não haveria nisso uma distorção dos propósitos educacionais dessa criança no mundo? É um problema, gente, a pessoa ser homoafetivo? É um problema essa criança ser como esses pais, de repente, que são homoafetivos? Mas não é porque uma criança criada por um casal homoafetivo que necessariamente ela será homoafetiva. Porque aí estaríamos aceitando que a gente vê casais heterossexuais, pai e mãe, que têm filhos homossexuais. Então não é porque uma criança vive com pessoas homossexuais, aí a gente vê pai, mãe, ou pai, dois pais, duas mães, ou irmãos, é que ela vai ter uma conduta homossexual só por conviver com casais homoafetivos. Ainda escapa o homossexual, tá, gente? Estou me adaptando à nova terminologia.
Então, por quê, gente? Porque a formação do ser, ela não é só por ver um padrão, ela não repete um padrão, porque, como sabemos, espíritas que somos, as pessoas, os espíritos, trazem de outras vidas as suas experiências, as suas bagagens intelectuais e morais, as influências espirituais que está sujeito, a educação recebida também contribui, a nutrição afetiva emocional, somada ao livre-arbítrio que essa criança, em dado momento, ela vai passar a ter seu livre-arbítrio pleno. Então, gente, não há um problema em uma criança ser criada com pessoas homossexuais. Todavia, o importante aqui, gente, o amor em família, nuclear ou não, dirigida por homo, por hétero, ou por qualquer denominações que hoje em dia tem, porque tem transexuais, pansexuais, será sempre a chave para alcançarmos os íntimos dos nossos seres queridos, fazendo nossos amigos inconfidentes, independentemente da formação da família. Que os nossos filhos possam ser sempre os nossos amigos, respeitado a hierarquia que a gente sabe que tem que ter, e que eles sejam nossos confidentes. Se a gente perceber que dentro da nossa casa, os nossos filhos estão tendendo a uma conduta homossexual, nós temos obrigação de orientá-los, acolher este filho, abrigá-lo, para que eles possam se aceitar. Porque muitos homoafetivos, no primeiro momento, não se aceitam. Que eles não se... Camilo fala que eles não enlouqueçam, não se prostituem, não se suicidem, e não sejam vítimas do ódio ou por complexos de culpa motivado pela forma preconceituosa e zombeteiras que são discriminados. Emmanuel, também no livro Vida e Sexo, no capítulo 21, coloca: observadas tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou de experiência, é forçoso que dê amparo educativo, tanto quanto se administra instrução à maioria heterossexual. E para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo de hoje para o mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo. Porquanto, à frente da vida eterna, os erros e os acertos dos irmãos de qualquer procedência nos domínios do sexo e do amor são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. Isso porque todos os assuntos nessa área da evolução e da vida especificam a intimidade da consciência de cada um. O lar deve ser o porto seguro de quem vive os conflitos da sexualidade, independentemente de qual seja, porque o nosso mundo ainda é preconceituoso para com os homoafetivos. Então, muitas pessoas que são homoafetivas ainda vivem muitos conflitos, que o lar para essas crianças que porventura sejam homossexuais, seja um porto seguro. Que as consequências previsíveis do direcionamento das bagagens emocionais dos gêneros sexuais, já que são os mesmos espíritos que ora renascem homem, ora mulheres. Onde vibram, pois, o amor à maturidade, a vontade de servir, tudo segue abençoado os fins. Isso nos diz Emmanuel. Então, nós que somos os pais e as mães, que porventura tenhamos no nosso lar filhos que tendem a ser homoafetivos, que geralmente eles já nascem portadores dessa homoafetividade, já é uma escolha, podem perceber, inata do espírito, que possamos dar para esse filho todo o apoio, todo o amor, toda a generosidade, que eles possam encontrar em nós, pais, verdadeiros confidentes e amigos,
e que estaremos com estes filhos, independentemente da escolha, da orientação sexual, da orientação de gênero, que esses filhos, porventura, tenham, que a gente seja, que nós sejamos este lugar onde eles sempre vão poder encontrar amor. Amor, porque o mundo ainda trata os homoafetivos e as demais denominações de gênero ainda com muito preconceito. Que nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, que a gente possa amparar, fazer vibrar o amor dentro do nosso lar, como nos diz Emmanuel, né? Com maturidade. Porque onde vibra o amor é capaz de tudo. Então é isso, meus queridos, que eu queria passar para vocês as orientações de Camilo e das demais obras que eu consultei. Bom, um bom domingo para vocês e se alguém tiver alguma pergunta. Ok, Fernanda. Então nós abrimos aí, temos alguns minutos, 10 minutos, para a gente poder conversar um pouquinho. Quem quiser fazer a pergunta pode abrir o microfone, levanta a mãozinha, né? Abre o microfone ou então escreve lá no chat para a gente. Esses assuntos são importantíssimos. A Rosa, por favor. Rosa ou a Cleomara? Acho que é a Cleomara. Eu levantei. Não, foi a Cleomara, não foi a Rosa, não. Pode falar, Cleo. Eu gostaria de parabenizar a palestra, Fernanda, foi maravilhosa. Eu nunca havia estudado essa parte sobre a afetividade, como você disse. Era uma curiosidade grande, mas de uma certa forma eu acredito que a gente ainda tem dentro de nós aqueles resquícios do passado onde nós somos muito preconceituosos. E esse estudo hoje veio nos esclarecer como nós devemos nos portar diante dessas pessoas. Porque as próprias pessoas que são homoafetivas, elas já têm dentro delas também esse sofrimento de preconceito externo, que a gente tem que melhorar. Eu, na minha experiência como advogada, eu já atendi pessoas, fiz divórcio, ou atendi para orientar a questão de adoção, e eles chegam para falar com a gente, e para eles chegarem e falar, olha, nós somos casados, né, porque é permitido hoje o casamento, para eles chegarem a verbalizar isso, eles já ficam constrangidos. Então, cabe a nós, e aí, com o que você nos trouxe, derrubar esses preconceitos. Então, cada um de nós, com as orientações que você nos passou hoje, derrubar esses preconceitos, tentar melhorar, porque a gente tem um olhar ainda preconceituoso para essas pessoas. E o fato dessas pessoas serem homoafetivas não quer dizer que elas não serão bons pais, mães, né? Porque é comprovado, até o Donizete um dia nos deu exemplos, que ele já concedeu a guarda, né, e depois a adoção para um casal homoafetivo, e que eram melhores do que se fossem héteros. Então, essa transmissão da moralidade é que tem que sobressair, a moralidade, o amor, são isso que tem que prevalecer. Então, eu quero agradecer. Para mim foi muito importante, né, porque eu não havia estudado a respeito, e esse monte de informação que você trouxe para a gente de outros autores foi muito importante. Obrigada, viu, Fernanda? Sim, Cléo, você vê como a gente tem o dever, né? Primeiramente um dever, depois eu acho que é natural, do acolhimento. As pessoas que ainda, a gente coloca entre aspas, não seguem o normal, que a gente sabe que não é, né?
que normal é qualquer escolha que a pessoa faça, mas que ainda está contra a maioria, que é heterossexual, eles se sentem mesmo desamparados e desacolhidos, porque até os olhares para os homens afetivos, muitas vezes são olhares diferentes. A gente já olha e fala, ai meu Deus, né, isso aí é demais. Esse aqui é de menor, ai meu Jesus, não. É acolhimento. Os homens afetivos, eles precisam ser acolhidos. E você vê dentro da sua profissão, né, com a qual eu compartilho também, mas eu não trabalho mais, a gente tem que acolher, porque vem pra gente, pro advogado muitas vezes, porque hoje em dia, graças a Deus, como a gente já tem na legislação, muitos direitos, direito à herança, direito a adotar, né? Os homens afetivos têm. Então, você tem uma oportunidade muito grande de trabalhar para o direito destas minorias que tem os mesmos direitos que qualquer outro cidadão, né? Em constituir a sua família, em adotar, em casar, em tudo. Que grandes conquistas, né? Houve nesse campo. Maravilhoso. Nós temos uma pergunta da Adriana, mas antes eu gostaria só de ressaltar exatamente isso que foi colocado. A pessoa homoafetiva, ela já vive um conflito íntimo, às vezes, muito grande, né? Ela já vive dificuldades internas extremas, porque ela acaba vivendo na sociedade que tem regras, né, às vezes rígidas e preconceituosas. Então imagine a pessoa, né, que tem essa tendência homoafetiva, como é que ela vai lidar com isso lá fora, né? Então já começa com o conflito íntimo. Imagina se ela não tiver esse acolhimento dentro de casa. Então, assim, como é importante a orientação que a gente tem tido de todos os grandes oradores espíritas atualmente, falando exatamente desse acolhimento que a Fernanda ressaltou muito bem. Nós precisamos acolher. Se ela não tiver isso dentro de casa, e a Fernanda colocou de forma muito interessante, o que essas crianças ou essas pessoas podem cometer com si mesmas, né? A questão, né, das depressões, né, dos suicídios, né, de distúrbios que poderiam vir em decorrência desse não acolhimento, desse não amor, né, que a gente pode fazer dentro de casa. Então isso foi muito bom, eu queria ressaltar da gente mudar nosso campo de visão em relação a isso, porque somos espíritos imortais, né? Você pode ter essa tendência aqui, nessa vida, mas e as outras? E as que já tivemos, quer dizer, são a visão da imortalidade dilui isso, esse problema que hoje parece que é tão grande para a gente, com a imortalidade da alma, isso se dilui e acaba sendo como um desafio para todos nós, né? É isso que eu queria colocar. E a Adriana, então, pergunta, já não saindo um pouco do homoafetivo, como não ser egoísta com nossos filhos se geralmente somos super protetores com eles? Aí, eu fui até olhar no caderno que eu tinha assistido uma palestra. É um treino, Adriana. É um treino, a gente ter a consciência de que os nossos filhos não são nossos filhos. Eles só vêm por nós. Nós temos o dever, né, de passar os valores espirituais, os valores morais para os nossos filhos, mas a escolha do que ele vai fazer, de como ele vai fazer, é dele. É muito difícil, eu acho que é uma das grandes problemáticas do mundo, é a gente achar, né, as pessoas acharem que os filhos são propriedades
nossas, são propriedades dos pais. Quando, na verdade, nós somos co-criadores e é difícil. Essa questão aí, a gente é super protetora, eu sou mega, é um trabalho que a gente, ainda mais que eu tenho uma filha só, é um trabalho árduo da gente entender que aquela criatura tem que ter proteção, tem que ter amor, mas que elas não são nossas e elas são dotadas das escolhas delas e elas têm os pensamentos delas e quando chegar na adolescência, aí que elas vão se mostrar quem elas são realmente, né? Porque o espírito recobra as lembranças de outras vidas, aí que vai surgir muitos conflitos. Então a gente tem que começar a treinar este amor desprendido para com os filhos. Não é fácil, acho que seja um dos desprendimentos mais difíceis e a gente tem que ter a consciência de que não pode ter esse egoísmo todo para com nossos filhos, porque eles não são nossos. A questão da posse, né? E a própria pergunta sua, Adriana, na verdade, você pergunta assim, como não ser egoísta se somos superprotetores, né? A superproteção já é uma consequência do ser egoísta, né? Então, exatamente o que a Fernanda colocou é muito bom mesmo. A gente tem que, primeiro, internalizar esse conhecimento de que somos imortais e que não somos, né, criadores dos nossos filhos e que uma hora eles vão voar. Mas que a gente consiga dar para eles asas fortes e equilibradas para que eles voem com segurança, de acordo com aquilo que a gente ensinou. E aí é um treino, é um hábito, né? Deixar os vícios é mudar de hábitos, mudar de comportamento. Não é fácil, mas é o caminho que vai trazer a felicidade para nós, né? Porque a gente vai ficar tranquilos e vai levar a felicidade também para os nossos filhos. Porque se eles não forem felizes, a gente vai sofrer junto com eles.